Fala, queridos! André Gibran aqui para mais um devocional. Vocês sabem que eu estou lendo Gálatas, né? E hoje eu estou no Gálatas 5 e curti bastante coisa aqui. Inclusive eu não sabia, mas os frutos do Espírito, eles são daqui, né? Que é o que a gente precisa buscar, manifestar na vida. Só que tem coisa que me chamou a atenção antes. E uma delas é o que está escrito. Tem um versículo que eu preciso ler o anterior para você entender bem. Então vamos lá. Vou começar em Gálatas 5, 6, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, você sabe que no Velho Testamento fazia parte da lei que os servos de Deus fossem circuncidados. Você sabe o que é circuncisão, né? O prepúcio do pênis, ele é cortado, aquela pelinha, ele tem que ser cortado aquilo. Antigamente, no Velho Testamento, isso era um sinal de aliança com Deus. Deus deu essa ordem lá no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, e Paulo briga muito com isso, né? Gálatas é uma carta de Paulo aos Gálatas, advertindo, dando instruções, enfim. E ele briga muito com essa questão de o que era já se foi, agora é Cristo. Não precisa mais ser circuncidado. Então aqui é interessante que ele fala o seguinte, em Cristo Jesus, nem circuncisão, o corte, né? A pessoa ser cortada, nem incircuncisão tem efeito algum. Não tem mais efeito. Não. A aliança com Deus agora, depois que Jesus veio, não tem mais a ver, eu falei isso num dos devocionais passados, não tem mais a ver com o que você faz pela força do seu braço, né? A lei, o sacrifício de animal, a circuncisão. Você não precisa mais disso para ter aliança com Deus, porque Jesus veio e te liberou disso. E aí ele diz assim, ó, então essas coisas não têm mais efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então o grande lance depois de Cristo é o amor. Só que isso é muito falado hoje em dia, né? Tem até uma brincadeira que um amigo meu faz, que é o seguinte, hoje em dia o que vale é o amor, hoje em dia o importante é ser feliz. Todo mundo fala isso. Esse meu amigo complementa, ele fala assim, é o Rafa, grande Rafa. O que importa é ser feliz, assinado Satanás. Exatamente isso, você vai ver isso daqui a pouco. Então é o seguinte, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Agora é a fé, o grande lance agora é a fé, depois que Cristo voltou. E aí, tá acontecendo alguma treta na igreja de Gálatas lá. Eles pioraram alguma coisa lá, eles começaram a voltar a querer praticar a lei. E aí, Paulo fala, vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Aí ele fala, tal persuasão não provém daquele que os chama. Então, tinha gente pregando lá para os Gálatas, falando, olha, a gente tem que circuncidar de novo e tal, e não tem nada disso mais. Aqui o versículo 9 é interessante pra caramba, isso aqui você leva para todas as áreas da sua vida, que é o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento... O que acontece quando você bota fermento numa massa? O fermento influencia toda ela, sim ou não? O fermento faz toda ela se inchar, não faz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, se tem alguma coisa aí na congregação de vocês, tem algumas pessoas pregando alguma coisa errada, isso aí vai influenciar todo mundo, isso é péssimo. E como eu falei, isso aí você leva para todas as áreas da sua vida, né? Se você acorda e se deixa pegar pelo desânimo, um pouco de desânimo pode acabar com o seu dia inteiro. Se você se permite em algum momento ter uma descrença em relação à existência de Deus, de Jesus, por exemplo, um pouco dessa descrença pode afetar todo o seu ser. Se você está iniciando o ano, por exemplo, e você tem um projeto, mas você fala, não sei se eu consigo. Essa pequena dúvida pode afetar todo o seu projeto e você não sair do lugar ou até regredir. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui eu já aprendi que, de novo, Paulo está falando da lei para que esse negócio de ficar seguindo o que estava lá atrás. Jesus voltou, Jesus veio aperfeiçoar a maneira como as coisas são feitas. Então, começa a seguir o que Jesus falou. Segue os ensinamentos de Jesus. E aqui, eu acho interessante, isso aqui é muito para hoje em dia. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Legal, então vamos fazer de tudo, que beleza, está escrito lá. Gálatas 5,13, a gente foi chamado para a liberdade. Que caretice é essa de não poder fazer o que eu quero? Fui chamado para a liberdade. Opa! Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O evangelho continua sendo e sempre vai ser. Negue-se a si mesmo. É negar a sua vontade. E aí tem questões amplas que têm tudo a ver com a sociedade que a gente vive hoje,
Tem tudo a ver com negue-se a si mesmo. Desde educação de filho até opção sexual, enfim, tem tudo a ver. Negue-se a si mesmo. Ah, então quer dizer que, caramba, Deus não ia fazer isso comigo, mandar eu negar aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, sou assim. Ele mandou já. Já está escrito, negue-se a si mesmo. Mas você não precisa fazer isso, entende? Você não precisa se negar. Você não precisa deixar de praticar os desejos que você tem. Não, se você é casado e você tem vontade de ficar com outras 5 mulheres, você pode, Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Só que não herdará o reino de Deus. Mais pra frente tem isso aqui. Não herdará, vou te mostrar já já, tá? Você tem uma escolha sempre, você não é obrigado a nada, só que você tem consequências, né? O que você quer? Ah, eu não quero negar os meus desejos, eu quero vivê-los todos. Muito provavelmente você vai ser um infeliz na vida, vivendo todos os seus desejos. Dá problema viver todos os seus desejos. Se você é uma mulher casada, por exemplo, sei lá, você manifestou um desejo de ficar com o marido da vizinha, olha que ruim, né? Você vai lá e vive esse desejo. Podia escolher orar, falar com Deus, meu pai, não quero isso, tenho meu marido que é isso, não quero, então bloqueia isso de mim, me tira disso e tal. Não, você tem que ser feliz, eu vou viver o meu desejo. Aí seu marido descobre, aí seu marido mata o cara lá, aí seu marido vai preso, aí teus filhos crescem sem pai, com o pai na cadeia, acabou com a tua família. Viver os seus desejos, se você só... Esse é o parâmetro da sua vida, viver os seus desejos. Está ferrado. Hoje eu acordei, era 7h30 da manhã. Não era o meu desejo. Meu desejo era dormir até às 10. E aí eu fui caminhar meia hora. Não era o meu desejo. Meu desejo era ficar em casa quietinho. Mas eu fui caminhar, porque precisa, saúde, né? Aí agora estou gravando esse devocional, daqui a pouquinho eu vou trabalhar. Não é o meu desejo. Meu desejo hoje não é trabalhar. Eu vou ficar quieto. Mas aí vai dar ruim, porque eu não vou ter dinheiro para viver. Se eu coloco o meu desejo em primeiro lugar, você está vendo que dá ruim? Dá ruim. Ontem teve a ceia de Ano Novo. Eu estou gravando isso aqui no dia 2 de janeiro. Ontem não, do dia 31 para o dia 1 teve a ceia. E eu comi bem menos do que o normal. Eu fui na farmácia, fui pesar, estava com 100 quilos. Eu quero voltar aos meus 98, 95, enfim, estou meio barrigudo. Por quê? Por que eu estou meio barrigudo? Por que você está com qualquer tipo de problema na sua vida? Porque você não nega o seu desejo. O grande lance é negar o desejo. Negar o desejo é disciplina, e disciplina é liberdade. Agora não estou nem falando de Bíblia, né? Acabei citando uma música do Renato Russo. Disciplina é liberdade. É verdade. A liberdade de ser saudável envolve a disciplina de comer bem e fazer exercício. Percebe isso? A liberdade de você ser uma pessoa abastada financeiramente envolve a disciplina de você controlar os seus gastos e fazer investimentos inteligentes e trabalhar com afinco, ainda que contrariando a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Vamos voltar aqui para Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aqui embaixo, no 5:16, ele fala o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora vamos para o 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, vamos lá. Quais são as obras da carne, hein? O que a carne gosta que você faça? O que é o contrário do negue-se a si mesmo? É o seguinte, as obras da carne são imoralidade sexual. Será que tem isso hoje em dia? Tem não. Acho que não, né? Impureza, libertinagem, idolatria e feitiço. Então só no sexual aqui a gente tem imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso aqui muita gente fala assim, ó. Não, esse negócio de sexo, isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje em dia está tudo liberado. Depois que Jesus voltou, está todo mundo salvo. Isso aqui é Novo Testamento, queridos. Gálatas 5:19. As obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Tá aí. É Novo Testamento. É a orientação de Jesus. É o mesmo que veio te salvar, ele não gosta dessas coisas aqui não. Não vai rolar, você não vai herdar o reino de Deus com isso. Idolatria e feitiçaria. Ódio. Não, que eu tô com raiva, tem que ir lá. Ódio. Que mais? Discórdia. Ciúmes. Acredita? Ciúmes. Ira. Egoísmo. Quero só pra mim. Jeitinho brasileiro. Eu faço, deu certo pra mim. Não importa se deu ruim pro outro lá. O importante é que eu me saia por cima. Egoísmo. Dissensões, facções, inveja. Olha essa aqui. Essa aqui, caraca, vai pegar muita aí. Embriaguez.
É ruim tomar uma cervejinha? A discussão vai longe. André, eu tomei 3 latas. Cara, fiquei loucaço, não lembrava, mas... Embriaguez, queridão. Embriaguez. Orgias e coisas semelhantes. Agora essa parte aqui é dolorosa. Ó, eu os advirto como antes já os adverti. Tô avisando. É isso que ele falou. Eu tô avisando. Já falei antes, tô falando de novo. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o... André, onde que está isso aí na Bíblia, que eu nunca vi isso aí? Gálatas 5, 19. Do 19 ao 21. E o 21 é isso aí, né? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Você está praticando imoralidade sexual? Impureza? Libertinagem, idolatria, feitiçaria, tá com ódio o tempo todo, discórdia de todo mundo, só você tá certo, ciúmes, tá com ciúme pra caramba, toda hora ciúmes, ira, egoísmo, tudo pra você, dissensões, facções, inveja, tá com invejinha dos outros, aí se chama de inveja branca, né? Embriaguez, não, eu tomo meu negocinho aqui, mas não incomodo ninguém, não interessa você não incomodar ninguém, eu não faço mal pra ninguém, não interessa você não fazer mal pra ninguém. Não interessa o que está escrito, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E você acha que com a sua embriaguez você não incomoda ninguém. Você muda, você fica diferente. E ainda que fosse verdade que você não incomodasse ninguém, se você tem filhos e se embriaga na frente deles, parabéns! Você está preparando o caminho para os seus filhos se embriagarem. E aí o teu filho pode se tornar um cara violento, pode bater na mulher, os filhos dele vão pelo mesmo caminho. E nas suas costas, gerações são colocadas. Gerações de maldição, porque você inicia um negócio que, você está se preocupando só com você. A embriaguez é ao mesmo tempo embriaguez e egoísmo. Você não está pensando para depois. Tá entendendo? Agora, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser amável, né? Bondade, fidelidade. O cara que fica com uma mulher só é trouxa. Opa! Eu prefiro ser esse trouxa aqui, ó. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entre os frutos do Espírito, eu acho isso aqui muito interessante. Domínio próprio. De novo, o que é domínio próprio? Se controlar. Não. Hoje em dia o negócio é o seguinte, você tem que dar vazão aos seus sentimentos. Tá sentindo de fazer, vai lá e faz, porque o que importa é ser feliz. Assinado Satanás, queridão. Então, domínio próprio. Se controla aí, bonitão. Não é desse jeito. Se controla. Respira fundo, né? Calma, se controla. Domínio próprio é fruto do Espírito. É marca de quem anda com Cristo, tá bom? Então, eu paro por aqui meu devocional de hoje, que foi extenso, porque me chamou muita atenção, muita coisa aqui. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa juntos, né? Se você está curtindo, compartilha com alguém, tá bom? Eu estou fazendo minha parte aqui, quero compartilhar, expandir as estacas do reino de Deus. Você me ajuda nisso? Então tá bom. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.